Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, 21 horas horário de Brasília. Hoje temos o fechamento do candle da vela semanal. A semana se encerra, semana extremamente importante, já que pode ser a primeira semana depois de 4 semanas seguidas de alta, pode ser a primeira semana de baixa. E eu fiz uma operação de short, é uma operação que você faz vendas do Bitcoin considerando que o ativo vai cair. É um tipo de operação que você lucra com a queda. Mas não se esqueça, eu fiz uma compra do Bitcoin em 35.152 dólares e ainda mantenho ela. Eu quero te explicar por que eu fiz essa operação e, é claro, te mostrar exatamente quais são as áreas mais importantes para você ficar de olho no Bitcoin. Bitcoin é de extrema importância porque ele é quem comanda o mundo cripto. Se o Bitcoin corrige, se o Bitcoin cai, todas as altcoins vão sofrer pressão de baixa. E, obviamente, o mesmo acontece em valorizações. Então fica até o final, que o conteúdo é muito bacana. Bom, o que a gente está vendo no Bitcoin? Nós estamos vendo no Bitcoin um padrão de alta, é um canal de alta. Depois de uma valorização extremamente agressiva, a gente saiu lá dos 26.500 dólares e atingimos os 38, a gente começou a formar este padrão. É um padrão que normalmente rompe para baixo. Padrão que normalmente rompe para baixo. E quando a gente tem este padrão próximo de uma resistência macro muito importante, que essa área entre 36 e 38 mil dólares, a gente tem que tomar muito cuidado e ter muita atenção. É claro que o Bitcoin e o mercado cripto estão com muito ímpeto de alta. A gente viu essa valorização nas últimas semanas por conta do ETF da BlackRock. Muitos ETFs têm potencial de ser aprovados agora em janeiro de 2024, mas toda essa alta veio com a narrativa de que esse ETF seria aprovado ainda no ano de 2023. A janela de aprovação dos ETFs passou e a probabilidade de qualquer aprovação de ETF ainda este ano foi praticamente para o zero. Mas para janeiro de 2024, analistas entendem que a probabilidade de aprovação está na casa dos 90%. Por que você tem que entender este movimento e até essa narrativa quanto ao ETF? Todo mundo estava esperando que o ETF fosse aprovado agora, semana passada, semana anterior, só que isso não aconteceu. E o momentum para o mercado, momentum de alta, está caindo. Então o sentimento é muito importante quando a gente está analisando o todo. A gente viu uma valorização muito grande e a gente pode olhar pelo gráfico e o mercado começa a arrefecer. Ele começa a desacelerar. O ímpeto comprador começa a desacelerar. A gente teve picos de altas, inclusive tivemos uma forte valorização que foi totalmente devolvida posteriormente. Isso não é um bom sinal. E a gente começa a enxergar em tempos gráficos menores esses padrões que rompem para baixo. Normalmente, vou repetir, normalmente rompem para baixo. E o semanal, diante de tal movimentação de alta, ele pode começar sim a corrigir e alcançar bases de preço, testando o último suporte e resistência que foi rompido. Já que esse momentum, esse ímpeto de alta pode estar se enfraquecendo, é plausível que a gente tenha correções. E correções são saudáveis. Correções são importantes para que a gente tenha o ativo e o mercado buscando liquidez em pontos abaixo. O que isso quer dizer? Quando a gente tem
o mercado extremamente esticado, ele já buscou muita liquidez, ou seja, ele já foi, de fato, fechar, capturar liquidez com operações contrárias fechadas. E é natural que, depois de uma forte valorização, a gente tenha o pullback. A gente sempre enxerga ondas no mercado. E foi o que a gente teve. Topo, fundo ascendente. Topo, fundo ascendente. Topo, fundo. E agora tivemos um topo e nos preparamos para um novo fundo ascendente, base de preço e aí sim mais pernadas de alta, que podem nos levar aos 48 mil dólares. Eu trouxe essa análise quanto aos 48 mil dólares nos últimos dias. Por quê? Porque a gente tem historicamente que o Bitcoin, depois que rompe uma resistência muito importante, faz um pivô de alta no mensal, foi o que nós tivemos aqui. A gente teve topo, fundo ascendente. Quando a gente teve o rompimento, deixa eu aumentar aqui para ficar mais claro. Quando a gente teve o rompimento justamente da área de 32 mil dólares, a gente teve um pivô de alta no mensal. E, historicamente, quando a gente tem este tipo de rompimento, a gente atinge a área de 618 de Fibonacci. Vamos puxar aqui a área de 618 de Fibonacci. Ela normalmente é atingida, nos últimos ciclos foi isso, em 60 dias, 2 meses posteriores ao rompimento. Então a gente pode acabar atingindo esses 48 mil dólares nos próximos 2 meses. Vai atingir quando? Quando que essa data vai ser atingida? Janeiro de 2024. Então eu enxergo sim, no macro, para os próximos meses, potencial do Bitcoin atingir essa área. Mas o Bitcoin, ele vai atingir essa área de uma forma mais rápida se virmos a correção no semanal. E a correção pode nos levar, mais uma vez, às áreas de 33, 32 mil dólares. Bitcoin está muito forte. É muito perigoso fazer o quê? Shortar, fazer aquela operação em que você vai lucrar com a queda. Por quê? Porque você está apostando contra uma tendência macro. Isso é muito importante. Quando você começa a apostar contra uma tendência que é muito forte, você tem que fazer isso de uma forma extremamente responsável. Não é simplesmente vou entrar em short. Você tem que usar uma boa gestão, ter um bom plano de trade, ter sempre stop. Você sempre tem que fazer shorts contra a tendência ou compras contra a tendência com muito cuidado, cautela e experiência. O que eu fiz nos últimos dias? E eu mostrei para todo mundo. Eu comprei o Bitcoin em 35.152. Por que eu comprei o Bitcoin em 35.152? A gente viu esta queda aqui, justamente nesta queda que nós temos exatamente aqui, nesta queda aqui, a gente atingiu o RSI do 4 horas, vamos no 4 horas, a gente atingiu o RSI, que é o índice de força relativa, a gente atingiu o RSI de 4 horas em sobrevenda. Esse é um ponto de entrada para o Bitcoin. A primeira vez que ele bate o RSI de 4 horas em sobrevenda, depois de uma forte valorização, a gente tem, em muitas vezes, uma nova pernada de alta. E foi o que aconteceu. E é por isso que eu efetuei compras no Bitcoin. O Bitcoin vem respeitando muito bem, eu vou voltar aqui para o gráfico de 12 horas, ele vem respeitando muito bem este padrão. Você vê que a gente teve diversos toques na área inferior e a gente segue em tendência de alta. Então é por isso que eu mantenho, vou repetir, eu mantenho esta operação. Eu mantenho esta compra no Bitcoin em 35.152. A partir do momento que o Bitcoin esticou bastante, eu coloquei o meu stop no 0 a 0. Então o que eu fiz? Eu fiz uma compra aqui em 35.152, vamos abaixar, foi nessa área aqui, com alvo lá nos 48 mil dólares. E o meu stop ficou abaixo deste ponto quando eu abri o trade.
A partir do momento que a gente esticou, eu coloquei o meu stop no lucro. Então eu coloquei o meu stop exatamente no lucro, 3 dólares acima da minha entrada. E deixei rolar. Por quê? Porque o mercado segue em tendência de alta. Só que a gente está perdendo esse momentum. E estamos criando muitos, mas muitos padrões que rompem para baixo. Entendendo isso, o que eu fiz? Eu fiz uma operação de short. Não apenas por este gráfico e por enxergar que a gente tem uma possibilidade de correção. Nós temos também divergências de baixa. A gente tem topos sendo criados com o RSI formando topos descendentes. Isso aqui é a famosa divergência de baixa, que pode colocar pressão de queda. E hoje eu analisei o mercado e vi este padrão. Padrão de diamante no topo do movimento. Este é um padrão que pode trazer uma desvalorização para o Bitcoin, caso a gente veja este rompimento aqui. Se a gente tiver um rompimento nesta área, a gente pode acabar vendo o Bitcoin chegar justamente aos 33.900. Luan, mas se a gente romper para cima, a gente tem potencial sim de valorização. Mas, como a gente está perdendo esse momentum, eu enxergo que para o curto prazo a gente tem potencial de alcançar essas áreas. Por quê? A gente pega do topo ao fundo do triângulo. Se tivermos o rompimento aqui, a gente vai ter o Bitcoin atingindo justamente a área de 33.900. Área que tem muita liquidez. A gente tem liquidez em 35.600 e no mês, pela CoinGlass, nós temos o seguinte, nós temos mais de $1 bilhão de liquidez exatamente em 33.900. Então não é loucura ver o mercado buscar liquidez. O mercado tem uma busca eterna por liquidez. E a gente pode acabar vendo todos esses padrões confirmarem rompimentos para baixo e nos levarem exatamente a esta área, que é a área inicial para a minha buy zone. Eu estou de olho nesta área para compras no Bitcoin. Eu trouxe essa análise nos últimos dias. Mas, se a gente tiver o rompimento deste padrão de diamante que está se formando, lembre-se, no topo do movimento, pode ser sim que a gente atinja exatamente essa área de 33.900. Mas, Luan, você não está com compra, agora abriu um short. Eu fiz uma compra na carteira Spot. Sigo com esta compra. Tá? Stop está no lucro. Ou seja, se o mercado derreter, eu não perco nada. Só que se o mercado explodir, eu vou capitalizar. Enxergando que a gente está ainda num momento de indecisão, eu estou utilizando a estratégia de hedge. Eu tenho uma compra no Bitcoin e eu fiz um short na mesma proporção, com o mesmo capital. Então, o que eu estou considerando? Se o mercado romper para baixo, romper exatamente este padrão, a gente tem caminho livre para buscar esta área aqui, 33.900. O que aconteceria se o mercado simplesmente derretesse? Eu lucraria com esta queda, com este trade do Bitcoin, e este trade de long me tiraria com stop no 0 a 0, ou seja, não teria prejuízo. Queda do mercado, não tenho prejuízo e tenho lucro com este trade. Só que, legal, Luan, e se romper para cima? Se o mercado romper para cima, a gente tem o potencial de buscar os $40.000. Lembra que, mais uma vez, eu sigo comprado aqui. Se o mercado romper para cima, a gente vai ter uma continuidade de alta, mesmo com o mercado esticado, mesmo com o mercado com divergências de baixa, mesmo com o mercado em cima de uma resistência muito importante. Sim, o mercado é soberano.
Por isso, se o mercado subir, este trade de short vai ser estopado justamente acima desta área. Só que, como eu entrei no long muito mais abaixo, o lucro que eu vou ter com a alta e muito provavelmente com um alvo de 40 mil dólares sendo atingido, o lucro que eu terei com a minha operação de long será muito maior do que o prejuízo que eu terei com o meu short batendo stop. É uma estratégia extremamente importante, mas que deve ser feita com muito cuidado, com muita experiência, com quem tem domínio da análise gráfica. Para chegar neste tipo de operação, é necessário, sim, conhecer o mercado de fato. E eu me sinto extremamente confortável em aproveitar esse movimento. Se o mercado sobe, eu lucro muito mais do que eu tenho de prejuízo. Se o mercado derrete, eu vou lucrar e não vou ter nenhum prejuízo, já que a minha operação de compra, de long, está com stop no lucro, no 0 a 0. No lucro bem pequeno, mas vai me tirar provavelmente no 0 a 0. Esta é a minha estratégia para a semana, sem me preocupar se o mercado vai subir ou se ele vai descer. Eu sei que essa estratégia pode parecer muito avançada, mas é uma estratégia que a gente passa de forma totalmente detalhada lá no grupo Premium, que, detalhe, está com oferta do Black Friday. A gente já está em semana do Black Friday para que você que quer aproveitar para investir em conhecimento, você possa pagar um valor e receber muitos bônus. Outros grupos de trade que nós temos. Se você tiver interesse, clica no link da descrição, entra no nosso grupo do Telegram geral e você vai ter todas as informações. Mas se você não quer investir em conhecimento neste momento, também não deixa de participar lá do grupo do Telegram. É este grupo que eu mostro o que eu estou fazendo, te dou dicas, trades, análises, insights e muito mais para você lucrar com consistência de verdade. Eu sempre passo muitas informações em primeira mão. E é claro, com os insights que a gente passa, muita gente lucra. O Bitcoin está indicando, sim, que esse momentum de alta está minguando. Mas a movimentação do Bitcoin está trazendo oportunidades também em altcoins. E eu venho mostrando isso. Olha só o que a gente apresentou no grupo do Premium ontem. Um trade em YFI-USDT. Um ativo que despencou ontem e nos deu oportunidades de compra. A gente fez trade ontem, trade rápido, day trade, e todo mundo saiu com lucro no bolso, aproveitando exatamente esta movimentação de alta. Então a gente sempre tem muita oportunidade para aproveitar no mercado. Não precisa ter o FOMO. Você, com conhecimento, sempre vai conseguir aproveitar esses movimentos. E se você quer adquirir esse conhecimento, o Premium com certeza é para você. Eu quero que você me deixe nos comentários a sua opinião. A maior probabilidade é de correção para o mercado, diante de tudo que nós estamos vendo, ou não? A maior probabilidade é de continuar a alta. Será que a gente vai ter ímpeto para romper uma resistência tripla que nós temos no semanal, que é esta linha de tendência de alta, esta área de suporte e resistência e a retração de Fibonacci? Ou não? É muito importante que você deixe sua opinião nos comentários. Lembrando sempre, esse não é um vídeo indicando compra, muito menos venda. É apenas um vídeo educacional onde apresento o que eu estou fazendo e o que eu vou fazer com base na análise gráfica. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade. Mas é claro, se você gosta do meu conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo
e aperta o like que demonstra que você está gostando do meu conteúdo. Não custa nada, deixa o seu like. E eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.